Muito bem, meus amigos, já estamos começando o nosso resumo esportivos aqui no nosso podcast, né? Esporte Agora Podcast, no oferecimento de Agitos Materiais Esportivos, a sua nova loja em Redenção. Qualidade e o menor preço, ali na Avenida Ministro Oscar Thompson Filho, no entroncamento de Redenção, próximo à OBM Informática. Superbras Autopeças, peças para todos os tipos de veículos, você encontra na Superbras Autopeças, ali na Avenida Araguaia, 1095, no entroncamento de Redenção. Supermercados Mundial, o supermercado da família, na Avenida Brasil, Avenida Independência e breve na Avenida Araguaia, no entroncamento de Redenção. Foto Lima Presentes, vai presentear? Conheça Foto Lima Presentes, ali na Avenida Santa Teresa, no centro da cidade. Americano Materiais para Construção, tudo do piso ao teto, você encontra na Americano Materiais para Construção. Vai construir? O lugar é aqui. Americano Materiais para Construção, em frente à Parasul Agropecuária. E Torneadora do Pará, serviço de tornos em geral, você encontra na Torneadora do Pará, ali na Avenida JK, quadra 35, lote 04, no setor Novo Horizonte, no entroncamento de Redenção. E o telefone é o 99105-7770. Portanto, é Torneadora do Pará, ali bem pertinho de você. E hoje, em nossa resenha, aqui nós estamos temos o prazer de receber o nosso amigo Eliseu Alves, que é o diretor da Liga Esportiva de Redenção, da Secretaria de Esporte, ele é tudo, né? Treinador da Seleção Sub-17 e treinador também do Rally, e aí, daí em diante. Hoje a gente vai conversar sobre o nosso futebol aqui de Redenção, sobre esse campeonato, sobre a Seleção Sub-17. Vamos falar do evento que está acontecendo também, vai acontecer amanhã aqui em Redenção. Boa tarde, Eliseu. É uma alegria muito grande ter você com a gente aqui nessa tarde super gostosa. Boa tarde, Wilson. E a todos, né? É uma honra estar aqui sendo entrevistado por você, que é um grande comunicador esportivo de Redenção. E eu não poderia deixar de passar aqui e falar sobre um pouco do nosso trabalho. E você esqueceu de falar que a gente também é presidente da Liga de Futsal. Ainda, né? Presidente da Liga de Futsal, que faz um evento muito legal lá no Recreativo, né, rapaz? No Ginásio de Esportes. No ginásio de Esportes. Isso. O Recreativo era Recreativo, que hoje é da APAI. Isso. Né? No Ginásio de Esportes, ali na Avenida Araguaia. Fala pra gente um pouco, primeiramente, né? Fala pra gente um pouco dessa Liga de Futsal. Dos campeonatos que acontecem, né? Você também realiza vários campeonatos de futsal. Inclusive a gente está realizando um agora, né? A gente finaliza ele no próximo dia 14 de abril, tem a final do Copão 2023. O Copão é uma competição que abre o calendário da Liga de Futsal, que reúne todas as divisões, Série A, B e C, né? Todas as divisões. Aí, terminando, tem o Municipal, que é primeira divisão, segunda divisão, terceira divisão. E no segundo semestre tem as Copas, né? Copa Redenção e a Copa Carioquinha, que é em homenagem ao saudoso Carioquinha, que foi um grande jogador de futsal de Redenção, que fez com que o futsal de Redenção crescesse, né? E o Carioquinha foi um cara que realmente ele jogava demais, canhoto, levava a bola em cima da risca. Não cheguei a ver ele jogar, mas já ouvi falar muita muito história, bem dele, né? isso, Muita bem. História do Carioquinha. Isso. Foi um cara que realmente, como você falou, jogava demais aqui em Redenção, jogou muito, né? E deixou muita saudade, né? Nesses campeonatos, Eliseu, sim, como você falou a questão das divisões, né? Série A, B, C e daí por diante, são tudo junto? Ou tem dia uma rodada de um, outro dia a rodada do outro? Essa competição que está acontecendo agora, ela é todos os times juntos, né? Inclusive, estamos na semifinal agora, tem 3 times da Série A e um time da Série B na semifinal. Disputando a mesma competição. E por incrível que pareça, o time da Série B, que é o Família Silva, é um dos favoritos a conquistar o campeonato. Por incrível que pareça, ao nível que o nosso futsal chegou. Então, é uma competição que acontece com todas as divisões. O Municipal, quando acontece o Municipal, a gente coloca as divisões para jogarem no mesmo dia, porém, sempre prevalecendo a divisão principal, a Série A, para jogar num jogo melhor, né? No principal horário, no horário nobre, para poder valorizar a categoria. Mas acontece sim. Inclusive tem até o feminino, inclusive também. É isso que eu ia perguntar, a questão das categorias e masculino, feminino.
Inclusive agora a gente está com o planejamento de começar um Copão Sub-21, né? Que já é uma inovação para o nosso futsal, trazer uma categoria diferente para formar jogadores, que a gente precisa formar mais jogadores do futsal. E aí a gente vai trabalhando lá no ginásio, vai receber uma reforma agora para o jogo cívico-militar e a gente vai ter uma cara nova lá no ginásio e a gente vai melhorar cada vez mais as nossas competições. E uma outra coisa também que eu te perguntar, você falou a questão das categorias de base. Você não tem ainda a base do futsal? Não, o campeonato de futsal não tem campeonato de categoria de base. O que está acontecendo são torneios, uma ou outra pessoa realiza torneios das categorias menores, sub-12, sub-10, 13, 15 até 17. Porém, a Liga não tem ainda, no calendário da Liga, uma competição de base. Mas há essa necessidade, né? Isso, tem a necessidade porque precisa formar, né? Todos os segmentos precisam de formação, né? Vôlei, basquete, futebol, futsal, tudo tem que ter formação. Mesmo porque o atleta ele envelhece. E vai envelhecendo e você precisa ir renovando. Exato. Né? Automaticamente. Então a Liga precisa fazer essas competições. A mesma coisa acontece com o futebol de redenção, a seleção. Isso. Né? A mesma coisa acontece do mesmo jeito. E quantos times tem do futsal feminino? Do futsal feminino, em torno de 7 a 8 equipes que geralmente participam das competições. A última competição foi com 7. Né? Já a categoria masculina, a primeira divisão hoje, Série A, né, que a gente chama de Série Ouro. A Liga desde o ano passado já batizou diferente, Série Ouro, Série Prata e Série Bronze. A Série Ouro ela é com 12 equipes esse ano, né? A Série Prata com 16 e a Série Bronze ela é ilimitada. Ela é todos os times que estão lá na Série Bronze e quem quiser colocar uma equipe pode colocar na Série Bronze, direto na Série Bronze. Muito legal. E com relação ao campeonato que está acontecendo, eu não sei se é o campeonato que vai acontecer ou já está acontecendo, o Sub-17 da seleção? Do campo, né? Isso, Seleção de redenção. Vai acontecer ainda, né? O Copão de Seleções Sub-17 aqui da região, que vai ser organizado pela federação, né? E a gente está esperando a federação fazer o congresso técnico para definir a data de abertura. Mas pelo calendário da federação é para esse mês, de final desse mês de abril, início de maio, para estar iniciando a competição. E como é que está essa seleção de redenção? Convocamos os a treinamentos? Seleção, já tem mais de mês que a gente está treinando. Inclusive fizemos o amistoso em Conceição, tem umas 3 semanas atrás, ganhamos o amistoso lá, 2-1. Estamos trabalhando 3 vezes por semana lá na Arena do Serrinha. Essa semana eu tirei um pouco eles da Arena do Serrinha, levei lá para a quadra de areia, fiz um trabalho físico. Eu passei esses dias à noite, me parece que foi à noite. À noite foi à tardezinha, não sei, eu estava passando e vi uma garotada fazendo treinamento lá. Sim, técnico, foi né? Isso mesmo. Tático. Aqui domina, toca, toca. Foi a de seleção, primeira. Tava lá, a gente levou para fazer um trabalho na areia, que exige um pouco mais fisicamente. Isso. Lembrar também que eu tenho o meu auxiliar técnico, Vinícius Matos, né, que é filho do seu Gilmar Bombeiro. Tá me auxiliando, não posso deixar de falar o nome dele, que é um cara sensacional, novo ainda, mas que já tem bastante conhecimento, já tá nos ajudando, tem bastante responsabilidade e é um cara muito bom. E daqui a pouquinho então, a gente vai falar ainda sobre o campeonato de veteranos. Né? Tá rolando, né? Inclusive ontem eu estava lá assistindo o jogo. Lá dos veteranos? Isso, eu não sei nem quando terminou, mas... Mas você esteve lá? Estive lá. E a gente vai falar também de um evento que vai acontecer amanhã, né? Que é o X2. X2. O Rei do Drible. Tem uma fera, Rei do Drible, né? Isso, tem uma fera, chegou agora há pouco. Teve comigo aqui também, na semana passada, o Doquinha e o Cris. Eu assisti o programa. E falaram sobre esse evento, né, que vai acontecer amanhã e que realmente trazendo aí grandes nomes, né, pessoas já renomadas. Inclusive tem esse rapaz, o Léo Trator. Léo Trator. Né, Léo Trator já está em redenção e daqui a pouco a gente vai colocar aqui algumas imagens dele, algumas fotografias dele e a gente vai falar sobre esse evento. Mas antes eu vou faturar um pouquinho, que nós temos nosso patrocínio, né? Vamos aqui para os nossos patrocínios e a gente volta então já já. Resumo esportivo. Oferecimento A Americano Materiais para Construção, Superbras Autopeças, Foto Lima presente, Agito Materiais Esportivos,
Supermercados Mundial e Torneadora do Pará. Apoio Super Rádio WB. Tá aí, já voltando então com a nossa resenha, né, que é o nosso resumo esportivo, e hoje recebendo aqui o Eliseu Alves, que é presidente da Liga de Futsal. Agora eu vou... presidente da Liga de Futsal. Fica melhor, né, Eliseu? Fica melhor falar assim, presidente da Liga de Futsal, que fica mais... Ao invés de secretário da Liga, ou diretor da Liga Esportiva, né? Dá um peso, né? Dá um peso melhor. Muito bom. Outra coisa que a gente estava comentando também, Eliseu, é a questão desse campeonato de veteranos. Foi ótimo realizar esse campeonato, porque tem muitos jogadores que já passaram da época, já não jogam mais, e de repente surgir esse campeonato aí para trazer novamente as pessoas para o campo. É ótimo, né, Eliseu? É verdade. Inclusive a seleção de Redenção foi campeã, né, do Master. Tinha também outra equipe de Redenção, que era o Remo, na competição. Infelizmente, devido ao chaveamento, caiu os dois do mesmo grupo e caiu no grupo do time que tinha sido campeão um ano antes, que era Conceição. Então já era muito difícil e só tinha 2 vagas. Então acabou classificando o atual campeão, Conceição, e Redenção no grupo, e o Remo ficou pelo caminho. Porém, foi muito legal, porque a gente viu grandes jogadores que fizeram a história na seleção principal, né? Que nem o Elke, o Nino, o Zezé, Marcinho, vimos o Charles, jogadores do Carlinho Alvarenga que fizeram história na seleção, conquistaram títulos pela seleção principal, e na primeira vez que eles já atuaram juntos novamente no veterano, conseguiram ganhar novamente. Não, mas é um time, uma seleção que já jogaram juntos já há muito tempo, desde a base, né, já conhece, já sabe o potencial de cada um. Ficava ruim se não tivesse ganhado, viu? Entre os anos de 2006 e 2012, a gente tinha a seleção de Redenção na ponta da língua, né? Era aqueles jogadores ali, era aquela base ali que conquistou aí 4 títulos seguidos da Copa Sul Pará. Então fizeram uma história muito legal na seleção principal, e agora novamente conquistaram o título de forma muito top, que foi uma virada que ninguém esperava, já faltando 5 minutos para acabar o jogo, conseguiram uma virada histórica. Inclusive eu estava comentando com o Antônio Pará, que é o treinador do time de Redenção. Seleção. Eu até falei com ele, a gente brincando, né? Eu cheguei lá já com a escalação do time na mão. Eu falei, o time que vai jogar deve ser esse aqui. Aí ele falou, rapaz, não mudou nada, é esse aí mesmo, né? Porque pelas peças que tinha um grande jogador no banco também, por exemplo. Lá no banco ficou o Wildo, né? O Wildo, o Jardean, o próprio Charles, né? Então, jogadores que fizeram história realmente em Redenção. É verdade. E o time principal entrou jogando com o Elke, né? O Elke, o Jussier, o Rony e o Zezé, e o Zói. O Zói na esquerda. Né? O meio de campo com o Nino, o Careca, o Carlinhos Alvarenga e o Renato. E na frente, o Thiago e o Marcinho. Thiago Galate e Marcinho. Thiago Galate e Marcinho. Então, quer dizer, era um time a ser batido. Era um time muito, muito bom, um time que todo mundo se conhece, tocava bem a bola e chegava com facilidade. Agora só que o time de Xinguara também complicou. O time de Xinguara é bem cascudo, né? Tinha o Denis ali, que é um grande maestro da seleção, o Cafu. O Cafu que já jogou aqui em Redenção. Isso. Deu bastante trabalho. Eu estava assistindo o jogo, eu cheguei lá já na parte final do primeiro tempo, peguei todo o segundo tempo. Quando eu vi 1-0, faltando 5 minutos, eu falei, cara, aqui vai ser difícil. Mas com 2 bolas paradas, a seleção decidiu o jogo. E foi rápido, né? Rápido. Uma bola, a primeira, sobrou lá na falta, né? Sobrou para o Zezé. Isso. E o Zezé só tem o trabalho de encostar na bola e jogar. O oportunismo, né? Nunca perde, né? O oportunismo de atacante. Por mais que tá jogando na zaga, mas jogou muito tempo na Juventus jogando no ataque. Então, é o cheira-gol, na verdade. E na outra oportunidade também, o bateu o escanteio. Parece que o Marcinho subiu no primeiro pau. Raspou de cabeça e sobrou lá pro Carlos, que entrou no segundo tempo. Saiu do banco pra fazer o gol. Pra fazer o gol do título. E virar o homem do jogo. E recebeu um troféu como melhor jogador. Craque do jogo. Decidiu a partida, né? Aí vem o questionamento. Aí já veio o questionamento. Rapaz, como é que o cara jogou 5 minutos? E fez o gol do título. O cara jogou 5 minutos e já saiu como craque do jogo. Que história é essa? Aí o cara perguntou, mas você conseguiu fazer o gol do título? Não, então pronto. Mas
Isso acontece. E a bola sobrou, ele estava no lugar certo. Na hora certa. Na hora Eu certa. acredito que se ele tivesse se posicionado em outra região do campo, a gente não teria feito aquele gol. Né? Porque a bola tinha passado na frente do gol e saído na linha de fundo. Porque a bola veio, só teve o trabalho de encostar e jogar e botar para dentro. Botar para dentro. Né? E foi realmente um grande jogo. O Xinguara perdeu, mas perdeu com hombridade, né? Porque não deu pontapé hora nenhuma. Né? Não fez cera. Não fez cera. Redenção que começou a fazer cera depois que fez o gol. Depois que fez o gol, aí começou. Quem já conhece, né? A gente já conhece o Elke. Todo mundo, né? Muitas vezes, eu até brinquei um dia com o Elke, rapaz, eu já vi esse filme. Eu já vi esse filme. Quando faz uma defesa difícil, ele cai, rola, machuca, né? Já ganhou muito título daquele jeito. Né? Eu chamo ele de papa-título. Né? O Elke eu chamei de papa-título porque é um cara que já ganhou tudo. Por onde ele passou, ganhou tudo. Verdade. Né? Ganhou tudo. E agora falando desse evento que vai acontecer amanhã lá no Isidório. É no Isidório, né? Lá no Isidório Júnior. Isidório Júnior, que é um evento, é o Rei do Drible. Terceira Copa Rei do Drible 2x2. 2x2. Fala um pouco pra gente desse evento. É um evento que os meninos já até antecipou aqui, mas é bom a gente sempre falar, né? É um evento que está na terceira edição, começou ele em 2021. Fizemos aí com poucas duplas, acho que foi, se eu não me engano, 12 duplas. Na segunda edição já aumentamos para 16 e esse ano já está com 24 duplas, todas já sem nenhuma vaga, mas todas preenchidas. E já tem outros esperando para o ano que vem. Já tem esperando, inclusive, Wilson, até peguei aqui, tem até a tabela já da competição. Olha, vamos ver essa tabela. O evento começa no sábado, né? A partir das 14 horas já o primeiro jogo é PFC lá de Rio Maria contra o Soberano Real de Redenção. E o segundo jogo, vou falar só os quatro primeiros, os 4 primeiros jogos para poder a galera já ficar situada. O segundo jogo é Paysandu de Redenção contra o Tratotec, também de Redenção. O terceiro jogo, o Romário Motos contra o Chelsea. E o quarto jogo, Amigos do Nandim contra o time do Léo Trator, do Thiago Peruano, já é o quarto jogo. Por falar em Léo Trator, eu vou colocar aqui na tela umas imagens. Eu fiz aqui um videozinho rapidinho, vou colocar aqui, aí a gente vai ver. E vai falando ainda. Né, o pessoal que vai estar em casa já está vendo aqui o filmezinho do Léo Trator, que esse cara, inclusive, ele foi jogador de futebol de campo. Profissional. Ele foi campeão no Sergipe. Campeão sergipano. E mais um detalhe, ele jogava de lateral esquerdo. Isso. Eu estava vendo aqui ele com a camisa 6, jogou de lateral esquerdo, o Léo Trator, e passou, por onde ele passou ele foi campeão, rapaz. O Léo Trator, ele foi campeão sergipano, foi campeão da FTV Brasil Série A em Goiás. Futevôlei Brasil. E foi campeão também itabaianense. Né? Itabaiana. De Itabaiana, que é lá em Sergipe, né? Então o cara, por onde ele passou, ele já... Foi campeão. Inclusive é jogador de futevôlei, né? Joga futevôlei, mas como é das raízes do campo, não deixou de jogar futebol e vai estar aqui no Rei do Drible, né? Uma das principais atrações do nosso evento é o time do Léo Trator, do time do Thiago Peruano, que é um grande comunicador que temos ali em Parauapebas, ele que está trazendo, né, o Léo, e a gente espera... É como se fosse o empresário dele. Isso. Tem a expectativa de que o Léo mostre realmente o seu potencial, que a gente conhece, né? Ele conhece muito do futevôlei, mas falam que é muito bom no 1x1, no 1 contra 1, muita força, muito preparo físico, e a gente espera ver um grande espetáculo quando ele estiver jogando. Isso vai começar a que horas? Esse evento começa amanhã, às 14 horas, né? No sábado, todo mundo convidado. Entrada franca? Entrada franca, lá no Parque Isidório Júnior. Né, ali naquela área dos shows ali, tem uma arena lá agora nova de futebol de grama sintética, né? Que é a Arena Beach Soccer. Lá vai ser tudo preparado para o pessoal ir lá assistir. O evento vai das 14, amanhã vai das 14 até as 23 horas, mais ou menos. 24 jogos amanhã, né? E mais 16... 24 jogos? 24 jogos amanhã. Mas o X2, X1... Ele tem um tempo, né? Ele tem um tempo regulamentado. É 15 minutos direto. Cada equipe tem um pedido de tempo para fazer. 15 minutos direto 15 e cada equipe tem um dia de pedir o tempo. Uma parada de tempo. É um evento... Para poder organizar. Isso. Você pensa assim, 15 minutos é muito pouco. Para quem joga X1, X2 não é muito pouco, não. É muito cansativo. Tem que ter muito pulmão, muito preparo físico. Não é qualquer jogador
que joga o X2 e o X1, não. Não é. Não, a gente jogando no Society, por exemplo, a gente joga lá 10 ou 2, uma comparação. Rapaz, 10 minutos passa muito rápido. Passa, mas lá, quem tá lá dentro. Mas quem tá lá dentro... Quem tá fora, meu amigo. Tem 5, 6 pessoas te ajudando. E você e mais um só contra 2 do outro lado. Tanto que você vai ter que correr mais, tanto que você vai ter que voltar para marcar, atacar, marcar, atacar. Isso exige muito fisicamente, né? E tem muitas duplas fortes aí, viu? Tem muitas duplas fortes. Vai ser um evento legal para quem gosta de ver o drible, de ver o preparo físico. Esse evento é o melhor que tem. Eu estava conversando com o Cris e o Doquinha, quando eles estiveram aqui comigo, eles falaram o seguinte, que nesse evento eles só vão organizar, não vão participar. Não. E seriam os caras para participar aqui de Redenção, hein? E seriam os caras que iam participar. É uma dupla muito forte se fossem participar. Infelizmente não vão poder porque são os organizadores, então seria até uma coisa ruim, né? Mas assim, ontem teve um desafio dos dois, um contra o outro, X1. X1? Lá no Campestre, fizemos ali um aperitivo o pessoal, inclusive transmiti pelo meu Instagram, no Sem Chutão. Teve o desafio, o Doquinha ganhou 2-1, mas no finalzinho já, e é muita qualidade os dois. E pelo fato de saberem jogar a modalidade, de serem bons na modalidade, trouxeram a modalidade para dentro da cidade e começou, já tem competição na Arena Caber, organizado pelo pessoal da Arena Caber, já de X2. Já começaram os desafios, existem apostas, né, apostas até altas, inclusive, de R$1.000 e R$500 aqui de jogo entre o pessoal daqui. O pessoal já está começando a engatinhar nessa modalidade e a gente espera que ela cresça e evolua cada vez mais. Rapaz, é uma coisa que, por exemplo, quando falar X2, X1, eu fiquei pensando, eu vi uma vez alguma coisa nesse sentido. Ali exige, além, como você falou, muito preparo físico e muita habilidade também. É verdade. Porque se o cara for grosso, meu amigo... Não joga. Não rola, não sai. O ideal seria o X2, um cara que sabe marcar bem, né? Que tenha um pulmão para marcar, e um cara muito habilidoso, que é bom de X1, que sabe cortar para um lado, sabe cortar para o outro. Para se completar. E tem muitas duplas assim, viu? Tem muitas duplas que tem um bom marcador e um bom driblador. E já tem duplas que tem 2 bons marcadores, mas não tem Não tem o driblador, aquele cara habilidoso. Entendeu? Mas um evento desse, tudo pode acontecer, né? Por exemplo, eu estava vendo esses dias também, voltando aqui, o Léo Trator, ele é jogador de futevôlei. Futevôlei. Um dos melhores que tem, inclusive. Jogador de futevôlei. Eu vindo aqui quando você me mandou aqui no meu WhatsApp, ele é jogador de futevôlei. E eu estava vendo, Redenção tem 2 duplas, tem uma dupla que são... 2 duplas mesmo, que jogam futevôlei. Por exemplo, eu vi o Carlinhos Alvarenga jogando com o Juninho Baba. Os dois, cara, brincadeira, né? Na verdade, o futevôlei também, ele cresceu, ele está crescendo na cidade, mas já está consolidado na cidade. Começou assim da mesma forma que o X2 está começando hoje, né? Devagarzinho, começou os eventos. Hoje, em Redenção, eu não sei essa conta exata, mas tem muito mais de 100 atletas de futevôlei em Redenção, com certeza. Tem pessoas que estão se dedicando ao futevôlei. Por exemplo, eu estava conversando com o Alisson lá do Superbras Autopeças e ele deixou de jogar futebol society para jogar futevôlei. Isso, tem pessoas que fez isso. Eu conheço também o Gabriel Dias, o Vitor Hugo, que tem a arena do Vitor lá no Marista. Isso. Ele era jogador de futebol, jogou no Sub-20 aqui do Águia, jogou no Colorado. E chegou um momento que falou assim, não, gostei dessa modalidade e vou praticar. Gostou tanto, Wilson, que aqui fez a aquisição de 2 lotes e fez 2 quadras para ele. Lá no Solar Marista. Lá no Solar Marista. Eu já fiquei sabendo desse rapaz. Inclusive, é um cara bom demais para você trazer aqui no programa. Contar a história dele. Eu já vou trazer ele aqui pra gente contar a história. E falar em contar a história, eu também no próximo programa, estou preparando aqui no próximo programa, não sei se você chegou a conhecer um cara chamado Zezinho da Santa Teresa. Sim. O Zezinho da Santa... final de semana eu tive com o Zezinho da Santa Teresa. Eu cheguei a ver umas fotos lá. O Wilson postou umas fotos no grupo nosso. Pois eu tive com ele lá na fazenda, nós fomos pra lá, passamos um dia lá na fazenda dele. Ele fez aniversário, né? E fez um convite pra gente almoçar com ele, né? E ele fez, como ele gosta de futebol, ele fez uma quadra, né? Fez um campo society lá na fazenda, gramou, iluminou, entendeu? E dizendo ele que não joga mais. Mas porque os filhos gostam
E ele gosta de estar no meio. Então ele abraçou a causa. E tem um pessoal lá do Projeto Cumaru que vão todos os dias jogar bola lá. No campinho. No campinho, né? Todos os dias o pessoal tá lá jogando, que fica pertinho também, né? E é bom, né? Às vezes a gente... Ele incentiva muito as pessoas a jogar futebol. É sempre bom estar perto de pessoas, né? Que gostam da gente. Inclusive, esses dias eu postei sobre isso na minha rede social. A gente precisa estar perto de pessoas que brilham os olhos quando chegam perto da gente. Então, eu acredito que o Zezinho é mais por aí. Ele gosta muito dessa presença das pessoas, né? Não conheço ele pessoalmente, assim, de trocar ideia, mas todas as pessoas que falam do Zezinho falam com um brilho nos olhos. Então, é um cara do coração muito bom. O Zezinho tem um coração muito grande. Isso. É um cara que a gente, como se diz, gosta de graça. Né? Não precisa nem pagar. Não precisa pagar nada não, a gente gosta de graça, né? Porque é um cara super legal, a família dele é excepcional, os filhos, gente boa demais. Gente boa demais. Né? Então a gente chega Todo na casa dele, mundo. tá em casa. Quando a gente chega na casa, o Zezinho tá em casa. Eu não lembro de ter ouvido alguém chegar em mim e falar mal do Zezinho, mal de alguém da família do Zezinho, nunca. Eu particularmente nunca ouvi. Eu, conversando com o Pará, quando ele esteve comigo aqui na nossa resenha, ele falou que... Eu perguntei para ele a questão do Zezinho. Ele falou, o Zezinho para mim é tudo. É tudo. Quando eu comecei a jogar, o Zezinho que me ensinou, o Zezinho... Rapaz, Zezinho... Porque o Zezinho... As pessoas convivem com a pessoa e não tem como você falar mal dela. Ela te faz se sentir de uma forma que você carrega aquela pessoa como um ídolo, né? O Zezinho, quando ele chegou na Fazenda Santa Teresa, ele tinha 9 anos. Na história dele, né? Que só pra... Ele tinha 9 anos, quando ele chegou, saiu de lá com 50, quase 60, 54 anos. Uhum. Né? A vida inteira foi lá na fazenda. Então ele chegou com 9 anos e chegou ao cargo máximo. Foi gerente geral da fazenda. Né? Quando saiu de lá agora, como gerente geral, foi para a fazenda dele agora. Né? Então ele conseguiu montar, né, o campo, montar as coisas dele lá. A própria estrutura dele. Né? A própria estrutura dele. Né? E uma estrutura muito boa. Né? Uma estrutura muito boa. Né? Os filhos estão lá com ele. E a casa dele não falta gente, não. O pessoal todo dia estão lá jogando bola, tá conversando, contando história. Que ele é bom de papo, bom de conversa e é um cara super legal. A gente vai ter a oportunidade de comer um Você peixe. vai ter a oportunidade. Inclusive, ele falou para mim o seguinte, que um dia vai convidar umas pessoas, veteranos, lá de Cumaru, e vai convidar alguns daqui de Redenção também, veteranos, para fazer um joguinho lá na fazenda dele. Eu falei, eu tô dentro. Não esquece de me mandar o convite, né? Não esqueça de mandar o convite. Aí, de repente... te levo lá, tranquilo, se você estiver disponível aí. A gente vai toda hora. Né? Tranquilo. Tá pego, né? Quando tem um desafio de X1, de X2, que eu vou te desafiar, a resposta é essa. Tá pego. Tá pego. Então o convite da visita no Zezinho tá pego. Tá pego. Tá. Aí faz como o outro. Se você me desafiar, eu só tenho uma resposta. Tô fora. Tô fora. Já chega de futebol, né? Não, é porque habilidade não é comigo, né? Marcação também não é comigo, então não tem como. Virou narrador agora, né? Inclusive. Parabéns. Agora, eu tô aqui, eu te parabenizei em off, mas eu te parabenizo aqui, pessoalmente, né? Foi top a transmissão. Não é a área de narração, é a área de reportagem, mas foi muito bem, mandou bem demais na narração. Acontece o seguinte, Eliseu, a gente que tem costume com o futebol, num caso desse aí, eu fui pego no laço, né? O Igens, quando eu chego lá, o Igens falou, ó, já fazia tempo que ele tinha falado comigo. Eu sempre dizendo não, não. Porque narrar futebol não entrava, né? Eu falei, não é pra mim. Aí, de repente, começou lá no Colorado. Um dia o Leonardo, mas o Zé Carlos me chamaram pra fazer um evento lá no Colorado, pra transmitir um jogo. Mas aquela transmissão só sem nada, né? Eu falei, eu vou ter que narrar bem aqui. Aí foi aonde eu narrei o jogo, o primeiro que eu fiz, entendeu? Eu conhecia todos os jogadores, então ficava fácil para você. Facilita. Facilita muito, né? Aí tudo bem, valeu. Aí quando eu chego lá na semifinal, me parece que foi na semifinal, lá no Serrinha. Contra Canaã. Foi contra Canaã. O Igens tá preparando, montando a estrutura lá e falou, rapaz, você vai narrar o jogo. Eu falei, eu vou narrar o jogo? Falou, você vai narrar. Eu falei, não, vou não. Falou, vou não. Aí pronto, e ficou. Não, você vai porque não tem ninguém, cara, me ajuda, dá uma força pra gente. Aí eu falei, tá bom, venceu pelo cansaço. Aí lá se vai eu correr pra pegar as informações, pegar as escalações dos dois times.
O time de Redenção era fácil, porque conhecia o pessoal. Mas o de Canaã, meu amigo, quando você tem umas camisas que facilitam você a visualizar o número pela colocação dentro de campo, você tem mais ou menos uma noção quem é o jogador. Certo. Né? Mas quando você não vê o número, Aí complica. aí complica tudo. Aí você não conhece a fisionomia. Não conhece. Não vê o número. O que aconteceu com o Xinguara? Foi mais ou menos isso. O número de Xinguara era muito complicado para ver. Entendeu? Muito complicado para ver. Mas a gente foi, mais ou menos, colocamos a posição ali, os jogadores, e aonde a bola estava, a gente sabia mais ou menos quem era que estava o jogador. Quem era o jogador. E a gente fez um campinho de futebol colocando os jogadores em suas posições. Foi aonde a gente conseguiu a driblar, né? A driblar isso aí e transmitir o jogo. E depois disso, já veio até convite para fazer programa de esporte na televisão. Show de bola. O Jason Alves me fez um convite, né, que eu fiquei de pensar, e eu vou pensar realmente com muito carinho, para fazer um programa de esporte na televisão. E que a gente precisa. Precisa. A gente tem o podcast aqui, né, o Esporte Agora, o Resumo Esportivo, mas no YouTube. E a gente não tem uma TV aberta. Exato. Que faça isso. A gente existia, talvez, num passado recente, o Momento Esportivo do Wilson, que o Wilson ia no SBT, mas era uma coisa ali, 5 minutinhos, não dava para falar muito. E a gente precisa de um programa esportivo. E eu até incentivo você aí. Incentiva, né? Até incentivo. Inclusive, falar sobre narrar jogo, eu também não tinha. Não tinha cacuete para narração de nada. Aí eu abri um canal no YouTube, né? E comecei a fazer as lives no ginásio. No começo, muito, muito ruim, porque a gente não tem conhecimento. É tudo muito difícil. Mas aí foi pegando jeito e narrei jogo do Fut7 lá pro Ingens. Fizemos praticamente o campeonato todo. Já narrei jogo do Municipal, no Serrinha. Me parece que a final do Fut7... Foi eu que narrei. Você que narrou, eu estava em Goiânia. E assistiu. E assisti lá em Goiânia. Eu estava assistindo o jogo lá em Goiânia. Narrei a final do Fut7, narrei jogos do Campeonato Municipal. Narro no ginásio às vezes. Também nas finais do futsal também tem muita narração minha. Mas eu tô indo mais para a área agora do Instagram, das lives no Instagram. Porque no YouTube, que eu tenho um canal no YouTube, né? Inclusive, você precisa de uma estrutura. Precisa de uma câmera boa. Você precisa de uma pessoa para estar cortando os lances, tudo. E é muito mais difícil. Mas pelo Instagram você abre uma live aqui, vai embora. Mas é bom, é legal. É bem mais simples. A gente precisa. A gente fica muito tempo... Por exemplo, a gente tem um narrador esportivo dos melhores na cidade, que é o Calegari. Calegari, mas para rádio. Mas é um narrador de rádio. De rádio. E um narrador ali pro campo. Exato. Não tem aquele narrador de estúdio, o narrador de rádio, eu até li sobre isso, até ouvi alguém falar sobre isso. Ele tem que narrar para quem não está enxergando o jogo. Isso. Então ele tem que contar a história do jogo, lance a lance. O narrador de TV não. O narrador de TV, o telespectador tá vendo a imagem. E ele está conversando com ele. Isso, ele somente tem que ir narrando ali de acordo com o lance, porque o telespectador está assistindo o jogo, né? Então é bem mais complicado para narrar. Eu acho que pela TV é mais complicado do que rádio. É mais porque o telespectador, ele está ouvindo e vendo, né? Então aí, meu amigo, o erro tá ali. E o da rádio não. A rádio às vezes você pode dar uma mentidinha, né? Sempre. Você vê, por exemplo, eu estava assistindo um dia o jogo aqui, parece que Flamengo e Vasco. Estava vendo na televisão e eu gosto de ouvir o José Carlos Araújo, da Super Rádio Tupi. Para mim, hoje, é o melhor narrador esportivo do Brasil, vivo. É o José Carlos Araújo. E muitas vezes a bola raspou a trave, raspou nada. Passou longe. Saiu lá na linha de fundo, passou pertinho da bandeirinha de escanteio. Tem muito então, isso. São coisas que os caras enfeitam pra rádio, né? E às vezes, quando você vê um lance desse... Eu gostava de assistir a Band, porque tinha o José Silvério, não sei se você sabe quem é o José Silvério. É um narrador de rádio na TV. Então, cara, queira ou não, tem uma emoção também diferente. A narração de rádio pra TV. É bacana. É muito legal. Eu sempre faço, de vez em quando, já fiz, né? Nesse campeonato agora ainda não fizemos, né? Mas eu montei a rádio já algumas no campeonato do ano passado. 2021. Estivemos lá na Serrinha, montamos, levamos uma estrutura para lá e fizemos transmissão dos jogos. E muita gente de fora parabenizando a gente, às vezes passavam mensagem para mandar alô, que eles estavam lá, sintonizados, estavam ouvindo a gente, ouvindo o jogo, às vezes torcendo para um time,
né? Por exemplo, o Josimar, não é o Josimar. Ele está na Austrália. Josimar, né? Josimar. O Josimar na Austrália mandou e a Austrália, o fuso horário é diferente demais do nosso. Acho que é 12 horas, né? E ele estava lá ouvindo o jogo. Imaginou, o cara tá transmitindo um jogo ali 4, 5 horas da tarde, 12 horas do fuso horário, e o cara tá assistindo 5 horas da manhã. 5 horas da manhã, o cara tava lá ouvindo Ligado. o jogo. Ligado. Manda alô que eu tô aqui ouvindo. É muito gratificante, né? É muito bom. É legal você ouvir pessoas assim, né? Que gostam de você, que acreditam em você e que muitas vezes te incentivam, né? No caso do Jason, quando fizemos a transmissão da final, eu estava fazendo caminhada, mas a minha esposa, quando de repente o Jason, Wilson, eu quero falar contigo, quero te parabenizar, eu quero que você vá na televisão. Tivemos que ir na televisão, eu e o Wiggins. Fomos lá na TV para falar sobre o jogo, para falar sobre a transmissão, para falar sobre os projetos, né? E é muito legal, é muito bom o reconhecimento, né? Não é pro cara ficar orgulhoso, subir para a cabeça, não é isso. Hoje a gente tem essa comunicação, né, Wilson? Que se você for pegar aí, não tinha isso há alguns anos atrás. A gente tinha o quê? Tinha jornal, que a gente pegava as fotos dos jogos e fazia um texto e divulgava. Sim. Né? E não tinha comunicação. Hoje a gente tem a rádio, começou pela rádio, lá em 2021, a rádio. Depois o pessoal aumentou, aí já levou o canal do YouTube para fazer a transmissão dos jogos. E queira ou não, tem muitas pessoas que não sabem que está tendo competição. Aí quando Sim. a pessoa vê um link, um YouTube ali, tá tendo um jogo Colorado e Juventus, tal. O cara quer assistir. O cara que às vezes ele não tem tempo de ir lá no estádio, que ele está no conforto da casa dele, ele vai ligar a TV, vai botar no YouTube e vai colocar no jogo para ver. Então a gente precisava disso, precisava dessa inovação no nosso futebol. O nosso esporte, em geral, ele está crescendo. Hoje, qualquer modalidade esportiva em Redenção tem uma transmissão. Tem uma transmissão. Alguma coisa, o pessoal faz um Instagram, transmite pelo YouTube, alguma coisa os caras fazem. Então hoje a gente, queira ou não, a gente fica por dentro de todas as modalidades. E o mais importante, por exemplo, o nosso programa aqui, o nosso resumo esportivo, no Nosso Esporte Agora, nós temos ele no YouTube, temos ele no Facebook, colocamos também no site da rádio, que a rádio tem um site, e agora temos também um site chamado falapará.com.br, que também é nosso, né? E também vamos colocar lá, né? Então são 4 canais para divulgação. E além disso, ainda tem o WhatsApp, que a gente manda o link. E manda o link e o povo assiste. Né? Porque hoje a rede social é isso, né? As pessoas, elas, às vezes... Tem muitas pessoas que nem ligam a TV, mas ela tá com o celular na mão, ela consegue assistir pelo Facebook. Eu quero assistir o jogo pelo YouTube, entra lá no YouTube e assiste. Então é muito importante essas transmissões, o podcast aqui que é voltado para o esporte. Você tem vários podcasts na cidade. Tem um podcast da Thelma, que é um podcast mais política, personalidades, tudo. Tem o podcast do Norte Podcast, que é também voltado para essa área, mas não tinha. Agora tem o seu, não tinha na área esportiva. Um podcast esportivo voltado para o esporte, para essa resenha nossa do esporte, falar sobre tudo. Precisava disso, e a gente precisa disso. E futuramente a gente tem um projeto, além do nosso... Queremos fazer essa resenha diária, né? Fazer ela diária, fazer algumas imagens no campo e fazer tipo uma entrevista, uma TV aberta, né? Aqui no nosso podcast. Esse é o nosso projeto, né? Nós temos as câmeras para fazer isso, o que está faltando é só... vontade de fazer, né? Vontade já tem também, né? Falta pouca coisa. O pessoal falava sempre, não sei se... Eu acho que você foi um dos que já chegou em mim e falou sobre isso. Vamos criar uma mesa esportiva, uma mesa redonda. Sim. Seria muito top. Você pega ali uma rodada do Campeonato Municipal, né? E reúne ali, Otávio Araújo, Wilson Batista, o Fios Cabral, pessoas que e sabem... vamos debater o futebol. Vamos debater a rodada. O Colorado, como é que tá o Colorado? Como é que tá o rally? Como é que tá o frigorífico? O Campeonato Municipal vai começar, acredito que no mês de maio, no início de maio. E a gente precisava disso, desse feedback após rodada, né? E era justamente isso que eu ia te perguntar, justamente sobre esse projeto para esse ano dos campeonatos, principalmente o campeonato principal, que o pessoal quer saber como é que está o campeonato principal. O Campeonato Municipal de Futebol de Redenção, 36º ano, né?
Sim. 26ª edição, na verdade. Porque muitas vezes a gente vê o campeonato de redenção, muitas vezes, por exemplo, você vê, só muda só as camisas, os jogadores são os mesmos. Certo. Né? Porque, por exemplo, você vai ver lá no principal, você vai ver lá o Nino, você vai ver o Careca, você vai ver o próprio Zezé, que ainda tem fôlego para correr ainda, não 90 minutos, mas uns 10, 15, 20 minutos ele corre bastante. Eu acredito que esse ano já vai mudar bastante. Já começou a mudar o ano passado, esse ano já deve mudar bastante. Pelas movimentações que a gente acompanha nos bastidores, os times mudaram bastante. Teve muita dança de jogador de um lado para o outro. O time que manteve a base é o time que ganha, o time que é o atual campeão Colorado. Manteve a base, se reforçou, e isso é importante, né? Um time que nem o Colorado, quando entra na competição, ele já tem que brigar pelo título, né? Essa é a ordem do Colorado, ele vai brigar pelo título de novo, porque é um time que tem 15 títulos, dos 35, 15 é do Colorado. Quase a metade dos títulos é do Colorado. Quase a metade, o restante divide para os outros times. Os outros 20 divide entre os outros times. Então, é um time gigante no futebol de redenção. Aí Juventus... Não, se você for colocar, é só Colorado e Juventus. Colorado e Juventus tem 8 títulos municipais, né? Então aí os outros times todos têm 2, 1, o Rally tem 3, o Tiradentes tem 3, o Tiradentes que já não está mais em atividade, já tem um tempo. Mas eu fiquei sabendo que o Tiradentes vai voltar. O pessoal fala também, né? E é importante ter esses grandes clubes de volta, né? Porém, foi importante tu falar sobre isso. As pessoas querem pegar grandes clubes com pessoas sem responsabilidade. Tem que ter responsabilidade. Um clube desse, ele tem uma história construída por pessoas que já não jogam mais, que já são empresários, mas que contribuíram para o crescimento de um clube desse. Você não pode pegar um clube desse e jogar na mão de qualquer um. Para daqui a pouco tá ali, tá tomando WO, tá tomando goleada. Eu acho que um clube que nem o Tiradentes, por exemplo, não pode ser qualquer um que vai pegar. Tem que ser uma pessoa, tem que ser um grupo de pessoas que tenha responsabilidade, que tenha condições de manter um clube desse, porque não é barato manter um clube na primeira divisão. Não é barato. Hoje em dia não está barato. O nosso futebol é amador, mas ele tem um custo alto para quem quer montar um time competitivo, queira ou não. Se você não tiver condições de montar, você não consegue brigar por título. Hoje você não consegue montar time por amizade, né? Eu falo isso sem medo de errar. Antigamente existiam os times que o cara jogava porque gostava do escudo. Não, eu gosto do Colorado, eu vou jogar aqui. Eu gosto do Rally, eu vou jogar aqui. Eu gosto da Juventus, eu vou jogar aqui. Hoje não existe mais isso. Pouquíssimas, raras exceções, raríssimas exceções. Os jogadores hoje eles estão voltados a benefício. Não estou criticando a classe dos jogadores, até porque todo mundo joga e sabe o que pode pedir, o que não pode pedir. Porém, hoje o que eu falo é uma realidade, e não estou mentindo aqui. Os jogadores hoje eles se valorizam mais, certo? E não existe mais tanto aquele negócio de que eu vou jogar aqui porque eu amo esse clube. É o que eu falei, raríssimas exceções. É desse jeito. O Colorado ele fez agora um torneio interno, inclusive fez até agora, anteontem, ele fez 42 anos de existência. Parabéns pro Colorado. Parabéns pro Colorado, grande clube, grande campeão. E ele fez uma coisa muito importante. Por quê? Ele fez um campeonato interno e colocou o nome dos times do campeonato interno, o nome dos dirigentes, das pessoas que já passaram pelo Colorado. Homenagem. Homenagem às pessoas. Por exemplo, lá teve o Emival Vargas, teve o Tortola. Foi campeão? O campeão foi o Tortola. James. O James. A final ficou entre Tortola e Joaquinzão, né? Que é o Joaquim Contador, que foi um grande... Isso é importante. Um grande incentivador do futebol do Colorado. Vamos para a nossa realidade hoje. Uma pessoa que nem o Elk, que para mim é o maior atleta de futebol de redenção. Não tem outro que ganhou tantos títulos como o Elk ganhou. Eu, para mim, é o maior, assim, questão de títulos. Eu acredito que ele, dentro do eu dele, se sentiria muito feliz em ir lá no Colorado e ver um time com o nome Elk. O Elk. Eu acho que todos esses jogadores que foram lá, que estavam batizados, uma equipe com o seu nome, ficaram muito felizes. Muito feliz. E a gente precisa disso. Só que para a gente trabalhar isso, né, que nem o Colorado trabalhou, os outros clubes que trabalham isso, você precisa ter pessoas que fazem história do seu clube e pessoas que amam o seu clube. Porque você não vai fazer para um cara que vai jogar ali um campeonato pro teu time e vai sair. Você não vai... Não tem como também. Entendeu? Então falta isso. Tem que ter história, tem que ter futebol, passado. As pessoas às vezes
algumas pessoas me criticam por eu falar, mas o nosso futebol ele precisa disso, de ter um pouco mais de paixão. Nosso futebol está acabando na paixão, né? E tem que voltar a ter isso no nosso futebol. Nosso futebol é muito grande, o futebol de redenção é muito grande, mas estamos com esses ingredientes ruins no nosso tempero. Tem que tirar esses ingredientes ruins e colocar coisas boas. E o Zé Carlos é um cara que chegou no Colorado ainda jovem, né, e continuou no clube, né? Hoje é o diretor lá do Colorado, e é um cara que ele gosta muito de valorizar essas pessoas, né? Por exemplo, lá tem o Gaguinho, tem o Amaral, o Boquinha, pessoas que já fizeram a história do Colorado, o próprio Zé Carlos, e ele trouxe outras pessoas, sempre convida as pessoas que fizeram parte também da questão do Tortola, o Renatinho, o Omi, né? Então são pessoas que jogaram no Colorado e fizeram história no Colorado. Muitos deles não jogaram no Colorado, mas foram presidentes, foram diretores, pessoas que investiram e que ajudaram a construir essa história do Colorado. A gente está com um trabalho hoje na seleção sub-17, graças a Deus agradecer o professor Edvan, que me deu essa oportunidade também, junto com o Vinícius, né, a gente fazer um trabalho. Agradecer a Liga, agradecer todos os outros treinadores pela confiança. Mas assim, a gente tem uma responsabilidade também, né? A gente não adianta só chegar aqui e falar. Eu também lá no nosso treino, lá todos os dias de reunião com os jogadores, eu falo sobre isso, falo sobre valorização, de aproveitar as oportunidades, mas com respeito sempre, né? Que está defendendo uma seleção gigante no sul do Pará. Falo isso para eles todos os dias. Então a gente tem essa oportunidade de, dentro de uma formação de meninos de 16, 17 anos, você começar a construir dentro da mentalidade deles esse tipo de coisa. Essa valorização, não é jogar, vou jogar ali porque eu vou ganhar uma chuteira, vou jogar ali porque eu vou ganhar R$1.000, R$2.000, não. Você tem que começar a colocar na cabeça do jogador também que ele tem que ter uma paixão pelo que ele faz, né? Isso é muito importante. Hoje eu estava conversando com um amigo meu, inclusive é uma conversa minha com ele, sobre isso, né? Ele conversando assim amistosamente, eu falei para ele, quando você nunca ganhou dinheiro para jogar bola e que você aceita a primeira vez, você está perdendo a sua paixão pelo futebol. Você está perdendo a paixão pelo futebol. E a pessoa ela tem que ter paixão pelo que ela faz. Porque a partir do momento que ela faz porque ela está ganhando, ela perde a paixão pelo que ela sabe fazer. Ela perde o prazer de fazer. Isso, perde o prazer de fazer. Porque ela já vai fazer pelo dinheiro. Ela está sendo paga para fazer. Paga ela não está fazendo porque ela gosta de fazer. Como se fosse uma obrigação. Isso. Eu vou te pagar, mas você vai ter que fazer. Desse jeito. Danilo Gentili falou uma vez isso, que você precisa fazer o que gosta. O meu trabalho é fazer o que eu gosto. Então, se você fazer o que você gosta, você não vai precisar trabalhar, porque você vai estar fazendo o que gosta. E é o mais importante. Isso. Eliseu, foi muito bom esse papo nosso aqui. Vamos ter muita oportunidade. Vamos ter muita oportunidade de vir aqui novamente. Vou te convidar novamente para vir aqui, para a gente poder dar uma explanada, conversar. Quando começar o campeonato, aí a gente vai vir aqui. A gente vai ter muita resenha. Vai ter muita resenha para fazer. Muito obrigado, Eliseu, por você ter aceitado o nosso convite, por estar aqui. Te agradeço demais. Se tiver mais alguma coisa a acrescentar, fique à vontade. Não, só convidar o torcedor, terça-feira que vem, dia 11. Não, vou por ordem. Sim. Sábado e domingo agora, X2 lá no Isidório Júnior, lá na Arena Beach Soccer, no Isidório Júnior. Pega aquela rua do Isidório Júnior, entre o Isidório e o condomínio. Entra ali no estacionamento, você vai ver a movimentação. Vai lá prestigiar o X2, sábado e domingo. E na próxima terça-feira, dia 11, lá no Ginásio de Esportes, a partir das 20 horas, a semifinal do Copão de Clubes 2023. Você é o nosso convidado especial. Valeu então, agradecendo aí os nossos patrocinadores, agradecendo aí a Agitos Materiais Esportivos, também Superbras Autopeças, Supermercados Mundial e ainda Foto Lima Presente, Americano Materiais para Construção e Torneadora do Pará. A você que esteve comigo, um grande abraço, muito obrigado pelo carinho, obrigado por você ter estado com a gente até esse momento e a gente volta no próximo sábado. Um beijo no coração e até sábado que vem.